abrindo. Olá! Oi, gente! Boa noite! Oi, gente! Vocês estão me vendo? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nessa live. Nivaldo, Graça, Kátia, pessoas queridas, maravilhosas, que, caminham com a gente nesse percurso aí psicomotor e também na vida, né? Na vida. Quero agradecer também ao pessoal da Argos, a nossa equipe que está chegando por aí também. E eu vou chamar o Marcelo. Marcelo, ele está num sítio, certo? Mas ele encontrou aí uma internet boa e a gente vai começar, tá bom? Espero que vocês apreciem, que vocês gostem. Essa live, ela é, acima de tudo, uma linda história de amor, sabe? Uma linda história de amor a si próprio, ao outro, à vida. E eu espero que vocês gostem. Vou chamá-lo, tá bom? Ele tá entrando, tá? Espere um pouquinho. Chegou! Nosso querido Marcelo. Marcelo, tá ótima a sua imagem, viu? Perfeita. Tá, eu ainda não tô me vendo muito bem. Agora que chegou a imagem para mim aqui. Isso. Bem boa noite melhor a do que a todos. outra. Bem Melhor bom. do que o Fico nosso feliz. teste. Tá perfeito. Fico Então, feliz. seja muito bem-vindo. Estava aqui agradecendo a presença de todos os nossos colegas, nossos amigos, profissionais e, acima de tudo, amigos da vida, né? Amigos de vida, de experiências, que o tempo nos agraciou, que o tempo, né, nos permitiu conhecer tantas pessoas lindas, maravilhosas aí. Seus amigos também, Marcelo, estão aqui lhe dando um oi, viu? Obrigado. Também um oi a todos. Então, gente, Marcelo, ele Oi, aceitou. Nivaldo. Grande amigo. Nivaldo. Então, eu quero agradecer de coração imensamente pelo aceite do seu convite. Você é uma pessoa que eu estou tendo um grande prazer de conhecer cada vez mais. Me encantei com a tua teoria, com a tua prática, com a tua pessoa. A gente vem conversando há alguns dias, né, Marcelo? Costurando essa live que está muito delicada. Eu estava dizendo que fala de amor. Que fala de amor a si próprio, ao outro, né? E eu quero agradecer imensamente a essa tua disponibilidade, né? Então, Marcelo, ele é o vice-presidente da Associação Brasileira de Psicomotricidade, psicoterapeuta corporal, coordenador da formação ION de psicomotricidade. E essa live, eu queria dizer para vocês que ela tem o objetivo de trazer uma contribuição ética e social para os profissionais que aqui estão, porque temos profissionais aqui, né, de diversas áreas, não só psicomotricistas, mas também pais, mães, famílias que têm um compromisso, uma responsabilidade nos diversos papéis sociais que ocupam na vida cotidiana, das pequenas coisas, né? Essa responsabilidade com as pequenas coisas, com os minutos, com os segundos do dia a dia. Então, eu quero agradecer essas pessoas que estão aqui, que com certeza vão aproveitar bastante. Essa live, ela fala a respeito do tempo.
do tempo, um tema que para mim é muito poético, muito profundo, que desliza entre o desejo e a necessidade, né? Que segundo Merleau-Ponty, ela é falar de uma experiência mundana, subjetiva e principalmente inseparável do sujeito, que a gente vê muito na nossa prática clínica e também na educação. Quando Marcelo propõe, em um dos seus vários momentos, né, dessa costura refinada que foi essa live, ele vai falar de delicadeza, ele vai falar do tempo do efêmero, ele vai falar da diferença entre o importante e da importância, né, das nossas singularidades, das nossas diferenças. Então, Marcelo, que limites, que critérios serão utilizados para esse tempo das pequenas coisas? Que portas da percepção nós podemos adentrar para considerar esse misterioso fator tempo que parece nos pertencer, né? Então, essa é a fala de um teórico que a gente Merleau-Ponty, mas que eu trouxe aqui como uma questão e com você, sua fala, Marcelo. Eu quero imensamente agradecer a Patrícia, Távora, a Argos, pela disponibilidade, pelo acolhimento, né? E por trazer essa oportunidade de trabalhar com um tema tão caro para mim, que é o tema das pequenas coisas, né? Sob um olhar da psicomotricidade. Então, eu escrevi um texto, né? Eu me peguei a escrever um texto sobre para abertura dessa discussão, que é abordar fundamentalmente, eu vou abordar as noções fundamentais para o entendimento das pequenas coisas. O primeiro conceito que eu vou estar trazendo é o conceito de tempo. Tá? E trazer o conceito de tempo atrelado às pequenas percepções das coisas. Esse tempo que, atrelado à pequena percepção das coisas, eu vou apresentar um conceito de tempo reconciliado com a vida. Esse tempo que é reconciliado com a vida e com as nossas pequenas percepções, né? Eu nomeei essa dimensão do tempo como uma dimensão extemporânea, cuja essencialidade é invisível aos nossos olhos. Como diria Exupéry, né, o clássico do Pequeno Príncipe, o invisível, ele é essencial aos nossos olhos. O Isso me essencial convida é invisível aos olhos, visível, né? aos nossos olhos. Isso me remete a Merleau-Ponty, que também nos convida a pensar na sua obra sobre o olho do espírito. Cita Merleau-Ponty que... acho que tem um barulho de um fone. Cita Merleau-Ponty que o campo perceptivo tem seus horizontes espaciais e eles estão temporal num instante. O tempo das pequenas coisas, ele pode ser reconhecido também na obra freudiana, na relação do júbilo, na relação da mãe com o bebê, a sua majestade, o bebê, bem como na obra winnicottiana da mãe suficientemente boa. Spinoza, um filósofo do século XVII, nos apresentou um conceito fundamental, que é um conceito de beatitude, nomeando assim como o terceiro gênero do conhecimento, que para este pensador se relaciona com a intuição, que é a passagem do tempo, que segundo este autor é o divino que habita em nós. Esse é o tempo das pequenas coisas, que traz a espiritualidade do corpo para um lugar comum, um lugar do encantamento do olhar curioso da criança,
que vive a passagem do tempo em si mesma. Assim como me ensinou o poeta Manuel de Barros, que Sócrates fez o seu caminho de cultura. E só no fim falou, só sabia que não sabia nada, mas que aprendeu coisas de menor com a natureza. Aprendeu que as folhas das árvores servem para nos ensinar a cair sem alardes. Reconhecer que a exuberância das coisas estão nas pequenas percepções como um dado de realidade. Assim, estudar nos livros do demais, porém melhor se aprende no ver, no ouvir, no pegar, no provar e no cheirar. E muitas vezes alcançar o sotaque de suas origens, onde as pequenas percepções ocultam o sentido enigmático da gramática do corpo. Quem se aproxima das origens das pequenas coisas se renova. O fascínio poético pelas pequenas coisas vem do prazer da nossa pequena humanidade e que a realidade se explica melhor por não haver razão nenhuma nela. Uma poética das pequenas coisas é uma poética metafenomenológica, porque está além das percepções, do hábito das nossas percepções interessadas. As percepções pequenas têm um senso estético, porque ocupam os espaços que existem entre as coisas, entre as distâncias, entre os objetos. Este vazio está na origem da gênese do espaço, onde a expansão do olhar sobre o mundo busca a condição minimalista, singular das pequenas percepções. Esse tempo está na ordem material dos contrastes vividos na infância do tempo, no gerúndio das pequenas percepções, quando a nossa data maior era o quando. O quando mandava em nós. A gente era o que quisesse ser, só usando esse advérbio de tempo. Assim, eu resolvi voltar ao tempo das pequenas coisas porque gosto de voltar, como quem aprecia ir às origens de uma coisa ou de um ser. Nesse tempo das pequenas coisas, não se bota data na existência. Ela só anda para trás, botando a palavra quando de suporte no diálogo tônico. Conclusão, concluindo a minha fala do meu texto. Dado a ver as pequenas coisas, porque meu olhar, olhando, olha o seu olhar. O mundo visível das pequenas coisas é o olhar que provoca a reflexão do visível, das pequenas percepções. Assim como cita Merleau-Ponty, no Olho do Espírito, olhar é, antes do mais, olhar um olhar, mas se olha é porque gera um movimento de retorno, que se atualiza no corpo como paisagens que se movem em nós. E é como participar de um espetáculo total, abrindo-se ao tempo da presença das pequenas coisas. Assim, o olhar busca a simplicidade minimalista do ver. Como se ter um ermo dentro do olho, como mais um em comunhão com as coisas, como mais comunhão com as coisas do que comparação. Então, as raízes das pequenas percepções remontam a nossas histórias que vivemos no corpo psicomotor. Esse foi um texto que eu trouxe para abrir aí a nossa discussão, a nossa fala, e a gente pode ir costurando aí de modo singular, né? Está aberto aí para gente. Então, gente, eu vocês convido podem até a gente respirar, porque foi um texto vamos beber uma aguinha. denso. É isso. Marcelo, as pessoas estão aqui apreciando você, né?
sentindo essa beleza, essa poesia. O que você poderia falar, Marcelo, nesse tempo de isolamento social, né? Como trazer na prática, nesse dia a dia, isso que você está falando, né? Essas pequenas coisas para as famílias também que estão aqui, né? Como entrar, né? Que ferramentas a gente tem do ponto de vista psíquico, corporal, né? Para que a gente possa vivenciar em tempos de isolamento. O que é que você tem a dizer sobre isso? Eu primeiro quero trazer e reforçar a ideia do tempo, né? Porque vivemos esse tempo de pandemia, de isolamento social, Marcelo, e as repensar... pessoas estão... Oi. Você pode vir um pouquinho mais para o seu lado direito, para ficar um pouquinho mais no meio. As pessoas estão pedindo para você, para o seu lado direito. Assim? Isso. Aqui é? Para o outro. Aqui? Tá bom? Seu lado direito. Aqui assim? Isso, agora. Aqui. Isso, Aqui. agora está no meio. Isso. Então, primeiro trazer esse conceito de tempo, né? Esse tempo das pequenas coisas é um tempo da sutileza. Talvez seja um tempo incomensurável, seja um tempo suspenso do tempo cronológico, que é o tempo quantificável, e entrar na dimensão de um tempo enquanto qualidade. Esse tempo vivido enquanto qualidade é um tempo extemporâneo, que não é um tempo numa dimensão de uma linealidade presente, passado e futuro. Ele é um tempo feito por variações de instantes. Esses instantes, que é a menor unidade do tempo, que é o instante, ele precisa, mesmo que em momento de isolamento social, ser um instante singular, um instante extraordinário, onde nós possamos viver a inteireza desse tempo com qualidade. Esse tempo está na sutileza da criação, como invenção, como criatividade. Esse tempo, a criança vive nesse tempo na busca pelo inédito, pela experimentação. Talvez esse tempo seja realmente um tempo intangível, né? Esse conceito de tempo é um tempo da duração, porque ele, segundo essa ideia estoicista de tempo, que é o tempo aion, né? Ele é um tempo que ele dura enquanto dura. É um tempo eterno, é um tempo de qualidade. Nós vemos as crianças brincarem dentro desse tempo, né? E nós perdemos essa dimensão temporal quando vamos ganhando a racionalidade. A gente vai adulterando a nossa inocência. Essa adulteração da nossa inocência vai fazendo com que esse tempo deixe de coexistir na nossa vida diária. Portanto, a fala vai de encontro, né, a essa qualidade desse tempo na busca dessa inocência, da inteireza, de estar inteiro, de poder pulsar numa qualidade de um tempo ou outro, cuja duração se dar pela alegria, pelo brincar, pelos bons encontros, pelos afetos que nos potencializam e nos singularizam na nossa prática. A psicomotricidade, ela é um modo e uma prática muito importante nessa ferramenta da quarentena, né? Nesse isolamento social, sobretudo pelo aspecto lúdico, pelo aspecto da valorização do brincar, né? Do brincar que nos remete à nossa inocência, né? Porque é preciso brincar, se livrar do tempo, né? Se livrar do tempo lógico para entrar na inocência de um tempo criativo. E esse tempo, ele remonta toda a nossa história singular, todas as nossas historicidades psíquicas, né?
e abrir esse espaço, construir um espaço de relação, onde se é possível trazer um tempo assegurado pelo brincar, pelo afeto da companhia do outro, isso muito me alegra, né? Como psicomotricista, como clínico, pensar essa dimensão temporal desse tempo. Né? E é um tempo, né, que ele está para além da temporalidade intangível, porque é um tempo que se abre também para a atemporalidade. Então é um tempo onde a gente pode trabalhar com as metáforas desse tempo e, junto das metáforas desse tempo, abrir para os simbolismos, para a função imaginária desse brincar. Isso é fundamental na constituição do sujeito psíquico, e sobretudo esse sujeito psíquico que em momentos de isolamento social pede uma abertura de viver esse tempo outro, onde a dimensão simbólica, a dimensão imaginária, a realidade possa ser mais prazerosa, possa ser mais conectada com os afetos potentes da vida. E a psicomotricidade, me parece, né, e a impressão muito certeira que eu tenho, é que ela é uma ferramenta muito importante na constituição desse sujeito psíquico no que diz respeito ao brincar. Marcelo, acho que as pessoas estão aqui começando a interagir, né? E aí alguém fala assim, seria um tempo Kairos ao invés do tempo Cronos? O que se você tem algo a dizer, né? Esse tempo criativo, na possibilidade de ser criança e brincar com as nossas crianças, né? Sim. São alguns comentários que você pode desenvolver, que você pode complementar. Sim. Esse tempo Kairos é um tempo da transcendência, Kairos. né? Kairos é um tempo da transcendência, tempo grego da transcendência. O tempo Cronos também é um tempo quantificável. Aion é o tempo da imanência, porque é um tempo, é uma qualidade do tempo que tem uma sensorialidade. Você vive essa dimensão sensorial do Aion no corpo. São os afetos que se atualizam, são as representações afetivas que se atualizam na sensação corpórea, né? E esses afetos, essas representações afetivas que se atualizam na dimensão corpórea, eles emanam emoção. Essa emocionalidade do corpo, que tem uma leitura tônica, que tem um diálogo tônico. Então, é muito importante, ao meu ver, entrar nessa dimensão temporal, onde a experiência, né, e a experimentação da emocionalidade possa ganhar a relação tônica, a superfície tônica do corpo, para o acolhimento, para o asseguramento profundo do corpo do outro, o espaço que pode ser cuidado, pode ser zelado, né? Esse espaço pode ser um espaço de contenção, um território onde se pode, mesmo em momentos de isolamento social, dar uma continência, dar um sentido de continência para esse corpo, para que o brincar seja assegurado de modo prazeroso, inclusive sendo também um lugar de projeções fantasmáticas, projeções singulares da constituição do sujeito, que na verdade pede uma abertura para que esse psiquismo possa conversar, dialogar, expressar as suas emoções e a sua natureza pulsional. Eu chamo esse brincar de um brincar conectado com a nossa natureza humana. Por isso é um brincar profundo, que tem um sentido da delicadeza, que tem um sentido das pequenas coisas, né? Que são as micropercepções e são as sutilezas tônicas, de variações tônicas, onde nós podemos entrar em acordo com o outro, entrar em acordo do olhar, em acordo tônico, cinético do próprio movimento. Isso, para mim, é muito caro na prática psicomotora
E isso é importante nesse momento do nosso isolamento social. Por isso, Aion, o tempo da criança que brinca. Como dizia Heráclito, Aion é o tempo da criança que brinca. E quando você traz esse brincar nesse tempo, Aion, nessa importância desse tempo, Marcelo, talvez seja legal você desenvolver, você trazer que tem né, assim, esses conteúdos positivos, né, essas vivências positivas, mas também tem o negativo. E como é importante também. E aí me vem um pouco, assim, algumas falas de algumas famílias que a gente tem escutado, nesses acolhimentos e orientações e atendimentos que a gente vem fazendo online, que a gente vê aí tanto famílias que estão se estruturando, né, nessa relação tão intensa com essas pequenas coisas que agora eles estão com tempo de ver, de se permitir, né, com o seu filho, com o seu companheiro, com a sua companheira, com a casa, né, com a sua própria casa. Outro dia até eu mesma me vi olhando para a minha varanda e percebi que um passarinho estava tirando uns fiozinhos da minha caqueira. Digo, nossa, tem um buraco aqui. Quando eu vi, e eu filmei, que eu achei aquilo tão lindo, né? O passarinho pegando os fiozinhos para fazer a casinha dele. E eu não tinha percebido isso. Mas aí, voltando para as relações, né? Assim, como a gente tem visto as famílias buscando entrar nessa relação e quanto isso está sendo estruturante, né? Ao mesmo tempo que a gente também vê famílias que estão se desestruturando, porque também não dão conta, né? Será que você poderia falar um pouco sobre isso também, né? Sim, esse positivo e esse negativo, né? Então, talvez na dimensão do tempo, esse tempo que se abre por uma vivência mais duradoura dele, talvez esse tempo mais positivo seja um tempo da invenção, seja esse tempo da inocência, seja esse tempo que não fica preso ao passado, que não se abre às forças do tempo reativo. Né? Um exemplo, quando a criança brinca para frente, porque a vontade não anda para trás, a vontade só anda para frente. Assim como o desejo só anda para frente, o desejo não anda para trás. E a criança que brinca com a vontade para frente, com o desejo para frente, a criança brinca para afirmar o seu brincar, para afirmar a sua expressividade, para afirmar o seu desejo de ser, de existir, de conviver, de ser reconhecida no olhar do outro. Né? Então, esse negativo seria a negação desse ser, desse brincar, dessa expressividade, desse tempo que fica barrado, desse tempo que fica barrado pela cultura, barrado muitas vezes por uma educação mais punitiva, por uma educação mais repressiva, uma educação menos cuidadosa com o processo expressivo do humano, em sua natureza e afirmação. Então, é preciso lucidez, muita lucidez para enfrentarmos esses momentos de isolamento social. E a lucidez com cumplicidade, com paciência, estar atento às delicadezas do outro, às sutilezas da relação, porque esse é um lugar onde é preciso afirmar a diferença. A diferença não como repetição do mesmo, como mecanismo neurótico, mas a diferença como a repetição como diferença de um novo. Eu acho que isso deixa uma saída importante para as famílias. Não é repetir o mesmo, mas é fazer repetir como possibilidade de fazer algo diferente, inclusive aprender com a própria repetição, né? Porque repetindo
que a gente consegue fazer o diferente, né? É. Existe uma dimensão do tempo que eu acho muito interessante, que é assim, entre o tique e o taque, de um segundo ao outro, nós temos um espaço infinitesimal de possibilidades. O relógio, ele marca tique-taque, tique-taque. Entre um tique e um taque, nós temos uma abertura de um tempo, um espaço que se abre para o infinitesimal do tempo. É um espaço de abertura, é um espaço de criação, é o espaço do silêncio, é o espaço do brincar, é o espaço da criação, é aquilo que está para além da repetição em si, que é o momento, que é o intervalo de movimento, aonde se abre para o novo. É exatamente nesse intervalo de movimento que se abre para o novo, é esse tempo que se reconcilia com as forças potentes da vida, com as forças criativas da vida, com as forças alegres da vida. E o prazer ressignifica essa ação temporal. Eu acho que seria afirmar essa dimensão do intervalo do tempo como possibilidade de criação, como possibilidade do exercício da amorosidade, do exercício do prazer e da afirmação da expressão humana em toda a sua inteireza. E como diria Mário Quintana, né? Não se devia permitir nos relógios de parede esses ponteiros que marcam os segundos. Eles nos envelhecem muito mais do que os ponteiros das horas. E aí a gente traz esse tempo cronológico e esse tempo subjetivo que você tão lindo aí, né, tá trazendo. Marcelo, eu vi um comentário aqui de uma colega que eu achei muito legal você desenvolver um pouco, você trazer um pouco. Ela traz o seguinte: Andréa. Prazer, Andréa, não te conheço. Andréa Pacheco. Ela diz assim: mas para brincar para frente, a criança não traz a representação do que passou? O que a criança e sua família são, refletem no brincar de agora. E aí a gente vê, você trouxe um pouco a referência de Merleau-Ponty, né? Quando você traz a tua, né, teoria, trazendo lá nessa fonte. E ele fala muito isso, né? Que o presente, o passado e o futuro, eles são circulares, né? Esses milésimos de segundo, eles estão ali, o passado deixa de ser passado, o futuro talvez nem aconteça, né? E o presente se mistura nessa circularidade. E aí, sim, eu achei muito interessante essa fala dela, né? Sim, sim, sim. Brincar para frente é porque a vontade não anda para trás. A vontade que anda para trás é a vontade, é a falta de vontade, é o desânimo. E o desânimo, ele não vai para frente. A falta de vontade não vai para frente. Ela está na representação. A vontade que vai para frente, o desejo que vai para frente, é a potência do movimento do brincar como afirmação da vida. É esse brincar que vai para frente, é onde a criança vive a inocência do tempo, que é a infância do tempo. Esse brincar, a criança não reage a esse tempo. Ela brinca com espontaneidade, com leveza, ela simboliza de modo prático, de modo funcional a sua imaginação. E a representação, a falta de vontade, esse desejo, muitas vezes barrado pela cultura, pelo desejo interdito pelo desejo do outro, esse desejo, sim, vai para as forças da representação e tira da criança a espontaneidade, tira da criança a potência de se afirmar no instante. Aí sim, o passado entra como uma força impotente e o futuro produz uma força prepotente, como se fosse uma prepotência. E o presente
seria uma força potente e um instante uma força extraordinária. Seria essa dimensão temporal que é muito interessante, essa digressão que você traz do Merleau-Ponty, como o passado fosse uma força impotente do tempo, mesmo que visitando o passado em processos clínicos, é trazer esse passado, ressignificar esse passado, rematrizar as experiências para que esse passado possa ser atualizado no presente e esse presente ser reduzido à menor unidade do tempo desse presente, que é um instante. É onde o efêmero acontece. É esse instante que é extraordinário. E esse presente, esse futuro é a prepotência do tempo, porque ele não existe, portanto, ele é prepotente. Essa dimensão dessa circularidade temporal é que é preciso estar atento na prática psicomotora, para esse instante extraordinário que se abre, que está entre o intervalo de movimento, o intervalo de tempo entre um tique e um taque, é esse movimento que se abre com possibilidade de criação, de metáforas que possam ser substituída, uma dor podendo ser substituída por um conforto, né? Um desacordo ser produzido por conforto, essas dialéticas funcionais, esses pares dialéticos funcionais, que são muito importantes, que estão na base dos contrastes das relações psíquicas e motoras. Isso é muito importante para nós. Por isso, eu gosto muito da simplicidade de São Francisco de Assis, né? Pela sua dialética psicomotora. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Isso é fundamental. Isso é de uma essência muito grande para nós que somos psicomotricistas e, de algum modo, entramos nessa cena educacional e clínica com esse aparato de estruturação psíquica do sujeito. E que as pessoas estão aqui trazendo algumas contribuições, Marcelo. E aí a Tamara Pereira, ela fala que é urgente exercitar a qualidade da presença com nossos filhos, né? Desapegar dos padrões que nos colocaram e promover mais liberdade para a criatividade surgir. Né? Sim. Você queria fazer... Tem vários, gente, e eu só quero pedir desculpas, assim, porque as pessoas estão contribuindo bastante. Eu até depois, Marcelo, posso dar o seu contato, o pessoal vai entrar na Ion para que essas perguntas possam aos poucos serem respondidas por você, né? Sim. Mas eu estou tentando aqui trazer para você algumas falas, tá bom? E aí ela traz isso, né? De como é importante desapegar. Porque também a gente observa muito uma preocupação, né? Quando você fala das pequenas coisas, né? Que é esse tempo agora, desse brincar. E a gente às vezes se preocupa muito com o futuro, né? E a gente não percebe que o fazer, o presente, o dia a dia tem a sua importância. Né? Uma vez eu atendi uma família de uma criança de 4 anos, os pais iam fazer um pós-doc na França, e aí essa criança já fazia curso de inglês, e os pais me perguntaram: Patrícia, o que você acha de ele entrar no curso de francês? Né? Porque a gente quer que ele chegue lá, já falando francês e tal. Uma criança de 4 anos, né? Que relação é essa que está se estabelecendo aí? Que, na ordem da necessidade, do desejo, né? Que tempo esses pais estão tendo para escutar essa criança, né? Então, para mim, isso foi, assim, muito forte, né? E aí é o que a Tamara fala aqui também, né? Mudar, né? A gente pensar em outra lógica, né? Desse corpo criativo, né? Desse corpo leve, né? Fundamental, Patrícia, nisso que a colega está contribuindo,
é o sentido de estar na experiência, de experimentar, né? De agir sobre o tempo. Não reagir ao tempo, mas agir sobre o tempo. A ação sobre o tempo é uma ação que afirma, que não nega, mas que afirma. Que afirma o intempestivo, que afirma a dificuldade inerente que estamos passando atualmente, que afirma também essa digressão entre esse espaço, esse tempo hipercinético que o mundo nos obriga a vivê-lo, né? E esse tempo outro que a gente está falando, que eu estou apresentando, que é um tempo onde a duração e a qualidade de experiência da presença é diferente. É esse tempo em que é possível experimentar esse tempo como condição de presença viva, de estar presente com vida, né? No sentido vivo, não está reagindo, não está embotado nas representações dos tempos, não está embotado nas representações psíquicas, reagindo ao passado, reagindo ao outro, mas sim um tempo que se abre para as possibilidades de experimentar a passagem desse tempo em nós. E experimentar a passagem desse tempo em nós é experimentar a vida, é agir sobre o tempo. Tem um poeta que diz assim, que é uma canção, né? Que diz assim, que é uma poesia: eu vi o menino correndo, eu vi o tempo. Exatamente isso. É essa imagem de você ver o tempo, mas se vê o tempo quando a gente está aberto a experienciar esse tempo pelas pequenas coisas, aonde a exuberância da vida se dá. A exuberância da vida, ela não está nas grandes coisas. A exuberância da vida está nas pequenas coisas, nas delicadezas, nas sutilezas. É esse olhar pequeno sobre as coisas, na delicadeza desse olhar, que o psicomotricista deve se constituir. Não é nas macro-percepções, mas sim nas micro-percepções de mudanças tônicas, de sutilezas de gestualidade, de impressões que nós apreendemos no nosso corpo. São essas sutilezas que vêm das pequenas coisas que o tempo urge. Que é preciso reinventar um outro tempo para que nós possamos ser mais saudáveis. É um tempo onde é preciso reconstituir a natureza que mora em nós, que habita em nós. É um tempo de menos tecnologia, é um tempo de mais natureza, é um tempo de mais cheiro, de sabores, de olhares, de toque, de sutilezas. É um tempo vivido numa dimensão que eu chamo de aiônica, onde é preciso reencontrar esse outro tempo que habita em nós. E eu acho, a minha impressão é que esse momento que nós vivemos, ele vai de encontro, não somente a reencontrar esse tempo de qualidade, de sutileza dentro de nós, mas também esse tempo que emerge todos os nossos sintomas, as ansiedades, os medos, as angústias, as síndromes do pânico, né? As disfobias, as fobias, todos esses mecanismos suscetíveis aos sintomas que já trazemos dentro de nós, muitas vezes por pessoas que entram em sofrimento, são potencializados na quarentena, nesse isolamento social. Então a saída é o contato com o corpo, a saída é entrar em conexão com o que sente, em perceber a dimensão corpórea pelo diálogo tônico, pela sutileza da respiração, uma micro-percepção sobre a sua própria estrutura corpórea, né? Eu acho que são
saídas interessantes para pensar esse tempo, não só no tempo do confinamento social, mas a qualidade desse tempo que se abre como possibilidade de escuta, como possibilidade de relação, né? Que é tão vivo para mim dentro da psicomotricidade. Eu diria a nossa pequena humanidade. Eu diria a nossa pequena humanidade. Cacilda está comentando aqui, Marcelo, concordo que é nos detalhes que nos enriquecemos. Léo, prazer, que bom ter você aqui com a gente, Leopoldo Vieira, tantas outras pessoas aqui que estão chegando. André Lapierre, ele traz na sua teoria e prática, né, essa possibilidade que a gente tem, que a gente aprende na nossa formação, psicomotricista relacional aqui, que alguns estão aqui, de entrar, permanecer e sair da relação, né? E essa relação também com o adulto, né, Marcelo? Conversávamos sobre isso. E aí, quando você traz essa micropercepção, nossa, como a gente vive isso na nossa prática. E eu fico pensando aqui, se a gente parar um pouquinho e fizer um exercício, que cheiro tem a nossa infância? Que cor tem a nossa casa? Que sabor tem, né? Os lugares que a gente andou na nossa infância. Isso, para que a gente possa falar sobre isso, para que a gente possa expressar isso no nosso corpo, no nosso afeto, a gente precisa vivenciar essas micro sensações que você traz. Sim. E isso é muito, muito forte na nossa prática, né? Na nossa prática psicomotora, no ato psicomotor, né? O ato psicomotor, ele é carregado de afeto. Então, para além dos livros, nós temos que aprender a ver. Para além dos livros, nós temos que aprender a ouvir, a pegar, a provar, a cheirar e muitas vezes alcançar o sotaque das nossas origens. Eu acho que a prática psicomotora, ela tem a se instigar a alcançar o sotaque das nossas origens. Esse sotaque das nossas origens fala das nossas pequenas percepções. Né? Inclusive das pequenas percepções que ocultam os sentidos enigmáticos. Sentidos enigmáticos da gramática corporal, porque o nosso corpo ele tem uma gramática linda que se expressa pelas nossas narrativas corporais. Nós vivemos o nosso primeiro tempo de vivência corporal foi o advérbio temporal, advérbio de tempo. Quando? Nós entramos na cena simbólica no quando nós podíamos viver com o nosso corpo tudo aquilo que nós desejávamos viver, quando éramos criança. Então, quando eu era criança, eu me vestia de super-herói. Quando eu era criança, eu gostava de brincar de cabaninhas. Quando eu era criança, eu brincava disso, brincava daquilo. São essas pequenas percepções ligadas a esse advérbio de tempo, da temporalidade, que emerge a dimensão do tempo na prática psicomotora, como condição simbólica, como condição imaginária, como condição de prática que está em contato permanente com a estética das micropercepções ou das pequenas percepções, que são marcas que a gente traz no nossos são marcas que trazemos em nossos corpos e que ficam na dimensão, inclusive inconsciente, atemporal, né? Atemporal, que perduram por toda a nossa existência. São essas gramáticas que a gente precisa aprender a ler. E aprender a ler gramáticas do corpo sobretudo, aprender a ler as pequenas percepções, ou as micropercepções dos nossos sentidos, dos nossos afetos. O Paulo diz aqui o sotaque da alma, né? Olha, gente, Isso. a gente tem 5 minutos.
5 minutinhos. E eu não sei o que falar, não sei o que dizer sobre isso, a não ser a gente começar as nossas despedidas aqui. Eu tô Eu queria deixar uma palavrinha frustradíssima. antes. Assim, Merleau-Ponty diz uma coisa muito importante. Olhar é antes do mais olhar um olhar. Lindo, Olhar é antes do mais olhar um olhar. lindo. Eu E eu deixo queria isso. trazer, pois é, antes da live cair, eu queria trazer uma contribuição. E eu fiquei pensando aqui, a gente conversava antes, Marcelo, eu queria trazer uma poesia bem linda para abrir sua live. E eu estava dizendo para ele que eu fui encontrar, na verdade a minha filha me ajudou nisso, uma palavra bíblica, né? Que fala sobre o tempo, que é em Eclesiastes, capítulo 3, que fala o seguinte: um tempo para cada coisa. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento, debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de se curar, tempo de demolir e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de gemer e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de apartar-se, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Isso é bíblico, né? E eu queria fechar, né, também com essas reflexões e que a gente pudesse escutar, que cada um aqui escutou como pôde as palavras de Marcelo, que foram do coração, que foram da alma, né? E que está no nosso corpo, está vivido, está sentido, né? Cada um vai escutar, vai viver, vai começar a olhar para essas pequenas coisas agora de outra forma e vivenciar. Marcelo, o que mais você teria a dizer antes da live cair? Eu só agradeço a experiência do tempo, de experimentar esse tempo na presença de vocês. Experimentar esse tempo na presença de vocês. Eu me sinto inteiro e grato pela presença de vocês. Meu muito obrigado. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Marcelo, mais uma vez, pela sua simplicidade, pela sua disponibilidade. De verdade, de coração. Muito obrigada. Gente, até a próxima. Até a Tá? próxima. Um Até grande a abraço próxima. para todos. Um Amei grande ver todos abraço. vocês aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.